aportar um pouquinho, é uma história curtinha que eu vou contar. Sou de São Paulo e meus pais são da Bahia, nasceram na Bahia, então migraram até São Paulo. Então a minha história começou quando nasci em São Paulo, praticamente. Eu me sinto baiana, me sinto mais nordestina, então isso é a vivência da casa que faz o lugar onde está. Não mais, dentro da minha casa o cotidiano era com a cultura da Bahia. O que eu quero falar agora a princípio de uma coisa que tem que ser lembrada também, que são as diretas já, que foi um movimento que surgiu, não sei se todo mundo sabe, porque eu também descobri isso faz pouquinho tempo, porque começou no Nordeste. Eu vou ler aqui o que eu escrevi, porque senão eu vou ficar um pouco nervosa. Em março de 1983, é criado no Nordeste um movimento que se denominou Direta Já, para que o povo brasileiro pudesse eleger livremente seus governantes. A primeira manifestação pública foi na cidade de Abreu e Lima, região metropolitana do Recife. Depois sucederam manifestações em Goiânia e Curitiba. Para então, o general Figueiredo, que era a pessoa que estava no poder no momento, nombrava os manifestantes. Manifestantes eram as pessoas normais, os trabalhadores, não havia... Eram os que queriam uma mudança, de subversivos. Assim chamavam as pessoas que iam a manifestações, para pedir as diretas já. Estavam aí os partidos de esquerdas e de direita, indo para as ruas pedir o voto direto do povo. Estavam unidos. Eu ia completar 10 anos quando eu vi todo esse movimento das pessoas, sobretudo no meu bairro, porque eu sou da capital de São Paulo, na Zona Norte, e via também os debates entre, por exemplo, na minha família, uns eram de direita, outros de esquerda, e nós pequenos ficamos no meio. Quando eu era pequena, eu ficava no meio e não entendia nada. E sempre eu contei para elas um dia que eu me surpreendi era ver depois como estavam unidas essas mesmas pessoas, também a minha família, como os meus vizinhos, as pessoas da minha rua e do bairro, se unindo para fazer as pancartas, os cartazes, para pedir o voto direto, para que eles pudessem votar. Claro, eu não entendia muito bem, como os meus primos, os meus companheiros, meus amigos, os vizinhos. Depois, com o tempo, na escola, começamos a indagar do que foi e foi na escola que soubemos o que era votar. Claro, isso nos explicam de uma maneira em casa, somos crianças e nada. Com 16 anos foi quando eu decidi que queria votar. É um passo importante, eu creio. E para mim foi muito importante o meu primeiro voto, consciente, sem ter porque na realidade meu pai e minha mãe minha mãe era de direita, meu pai também, então sem coação, sem nada, porque nesse período já ouvia falar do nosso ex-presidente Lula da Silva. Eu, como sempre me interessou as coisas que são para o povo, para melhorar a vida do povo desde os 12 anos. Também pude ver em algum momento nos passeios que fazia andando de skateboard por São Bernardo do Campo, que é a região, o Grande ABC, que era onde havia as manifestações sindicalistas também. Eu pude uma vez ver como ele falava com as pessoas. Aquilo me chegou também profundamente porque era uma pessoa do povo que não era um letrado, não era uma pessoa ilustrada, que não havia estudado, falava com as pessoas no mesmo idioma que elas, não? Eles entendiam perfeitamente. Bom, esse cenário artístico também estava apoiado por músicos, por atores, por atrizes, assim como os intelectuais da época. Quero ressaltar também que nessa mesma época, um pouco antes de tudo isso ser levado, as manifestações para as ruas, já estava havendo uma preparação desse movimento. E Dilma Rousseff também aparecia aí também como uma pessoa que colaborava e que estava já dentro desse movimento das diretas já. Com toda a história que ela tem, que depois creio que a companheira vai falar sobre ela e que comenta também sobre isso. E outras mulheres que não aparecem, porque eu queria falar dessas mulheres, porque sim, existem essas mulheres que ficaram não são nombradas quando buscamos, por exemplo, aqui, por exemplo, não temos livros de histórias do Brasil, coisas assim, eu não posso fazer essa pesquisa com um livro, mas, por exemplo, a internet não aparece, e existem várias mulheres que não eram nem atrizes, nem cantoras, nem não estavam na mídia, por assim falar,
que não aparece o nome dessas pessoas, mas sim, havia mulheres que estavam começando a sua carreira política, porque no Brasil falar de mulher dentro da política nesses anos era impossível. Tanto que as manchetes que aparecem fala de Lula, fala de Paulo Maluf, fala dessas pessoas que estavam aí no momento. Também participei quando foi a eleição do Fernando Collor de Mello. Participamos nas manifestações para o impeachment de Fernando Collor de Mello, que não tem como nem comparar com o que eles querem fazer agora com a presidenta Dilma Rousseff. Eu queria fazer um comentário com vocês, porque isso, para mim, me marcou também muitíssimo, porque eu escutava as senhoras maiores, assim, eu com 17 anos, 18, ou 20 anos, falando que votava no Fernando Collor de Mello porque ele era bonito. Né? Era bonito. É bonito. Ele é lindo. Vou votar nele porque ele é lindo. Jovem também. Jovem e tal. Isso... Não... Como o Pedro Santos? Se é algo assim. Sim, é algo assim, muito parecido. Isso também me marcou muitíssimo. Ficou assim, eu tinha um grupo de amigos que a gente falava, como que pode, né? Menos mal que eu não escutei isso da boca da minha mãe na época. Porque aí já seria o... vendo. Claro, essa trajetória toda se vê marcada pelo patriarcado. Nós, quando saí do Brasil, comecei a entender muitas coisas, né? Os homens sempre estão aí, marcando a frente de tudo, né? Então, quando chegou o PT, eu votei também para presidente. E o que pensávamos era, aqui vai haver um câmbio. Sempre tem que ter um câmbio para bem ou para mal, tem que ter um câmbio. Eu hoje em dia penso que o nosso presidente, quando escolheu Dilma Rousseff para se eleger para presidente, ele foi um visionário. Um visionário como também, há 150 anos atrás, homens também valoravam o esforço das mulheres para estudar, para se formarem. Porque eu quero comentar agora sobre o movimento feminino no Brasil, que também estive pesquisando, que começou, já havia começado em 1850, 1830, já havia aí mulheres que já começavam a se mover. E para isso eu vou pedir a ajuda, a colaboração de 8 pessoas livres que queiram me ajudar, que depois vamos fazer aí um jogo. Necessito 8 voluntários ou voluntárias. Não é nada demais, hein? Eu vou entregar umas fotos impressas. Os homens, por favor, também. Eu vou falar sobre 2 jornalistas. Uma delas nasceu no Rio Grande do Norte e a outra nasceu na Argentina e migrou para o Brasil. As 2 se encheram de coragem e começaram a escrever estatutos feministas de uma maneira assim que entrasse dentro da casa e que as mulheres começassem a abrir a cabeça. Bom, a primeira se chama Joana Paula Manso de Noronha. É a argentina que viveu muito tempo no Rio de Janeiro. Bueno, Joana, assim como... Assim como Josefina, que a outra jornalista se chama Josefina, pensavam como todas as mulheres que estavam como cansadas de como tratavam elas, né, naquela época. Depois eu vou falar o ano para vocês, em que época foi, porque é bastante curioso. Joana, assim como Josefina, pensava como muitas outras mulheres ilustradas. A mim me encanta essa palavra, porque ilustradas são as mulheres que estudaram, né? Me encanta ilustrada, é super bonita. Tanto que a primeira editorial dela se chamava Jornal das Senhoras. Jornal das Senhoras, bem recatado. E expõe firmemente um propósito de incentivar as mulheres a buscarem um melhoramento social e emancipação moral. Quer dizer, que tá isso, porque eu tenho que usar a saia lá embaixo, o cabelo recorrido, porque não posso me pintar, eu tenho que ficar na minha casa, não posso sair, coisas assim, né? Elas acusavam abertamente os homens daquela época de egoístas.
por considerarem as mulheres como crianças mimadas ou como uma propriedade, bonecas disponíveis para satisfazer o prazer e o ego masculino. Agora eu vou falar de Josefina Álvares de Azevedo. Ela vai mais além. Ela questiona com muita mais ênfase a construção ideológica do gênero feminino e exige mudanças radicais na sociedade. O seu jornal se chama A Família, que dirigiu desde... Bom, aqui eu vou deixar em branco, depois eu falo. Era assumidamente combativo em prol da emancipação feminina. Ela dizia: formem grupos e associações, fundem jornais e revistas, levem de vencida os tirocínios acadêmicos. Procurem as mais ilustres, ou as ilustradas no caso, para, com sua influência, aviventar a campanha em prol da mulher e seus direitos no Brasil. Aqui eu entendo que quando ela diz procurem as mais ilustres, é que as mulheres que não tinham condições de estudar, porque não lhe permitiam o marido, que buscassem estar cerca dessas mulheres que tinham algo para passar para elas, porque também não é somente dentro da escola ou da universidade que se aprende também quando uma pessoa te abre a cabeça, te faz ver as coisas com outro olhar. Enfim, essas senhoras viveram nos anos de 1830 a 1885, 1890. Eu fiquei impressionada porque essas frases que eu li são delas, na época foram porque elas publicaram nas revistas. E é incrível como se parece. Sim. Aqui. Gente, cadê? Ah, tá aqui. E é incrível como se parece com isso. O que ela combate e não serve. Eu gostaria que vocês colocassem uma palavra, uma frase para a capa da Veja, com essas mulheres que aparecem aí. Depois vamos colocar aqui. E já passo a palavra para a próxima companheira. Obrigada por me escutar.